Tem gente que diz que o Natal é época de perdão, de família reunida, de abraços sinceros, de recomeços. Eu também acreditava nisso. Durante 70 anos da minha vida, eu acreditei que família era sagrado, que sangue era mais forte que qualquer coisa, que mãe não abandona e filho não esquece. Mas naquela noite de dezembro, sentada numa cadeira no canto da mesa que eu mesma havia ajudado a comprar, eu descobri que estava errada. Descobri da pior forma possível. Meu nome é Iracema Duarte Monteiro. Tenho 72 anos agora, mas essa história começa quando eu tinha 70, no Natal de 2022. O último Natal que passei fingindo que ainda tinha uma família. Deixa eu te contar como foi. A casa estava cheia naquela noite. Não a casa grande onde eu morava há 47 anos, onde criei meu filho, onde velei meu marido. Não. A ceia foi na antiga casa de hóspedes, que agora minha nora Vanessa chamava de a casa principal. Ela tinha reformado tudo depois que Geraldo partiu. Trocou os móveis de madeira maciça que eu escolhi por peças modernas de design. Pintou as paredes de cinza. Tirou as cortinas de renda que eram da minha sogra e colocou persianas automáticas. Eu não reclamei. Nunca reclamava. Quando cheguei para a ceia, às 7 da noite, a mesa já estava posta. Vanessa tinha contratado um buffet da cidade. Nada do peru que eu preparava há décadas. Nada da farofa especial que Geraldo amava. Nada do arroz com passas que meus netos pediam todo ano. Em vez disso, tinha salmão defumado, carpaccio, coisas com nomes estrangeiros que eu nem sabia pronunciar. Eu tinha trazido uma travessa de rabanada. A receita da minha mãe, que a mãe dela ensinou, que veio de Portugal com minha bisavó. Quando coloquei na mesa, Vanessa olhou com aquele sorrisinho que eu conhecia bem. O sorrisinho de quem acha que está lidando com uma velha ultrapassada. Ah, que gracinha, dona Iracema. A senhora trouxe rabanada. Vintage. Vintage. Como se a receita da minha família fosse uma peça de antiquário. Engoli a resposta que subiu na garganta e fui procurar meu lugar na mesa. Foi quando percebi. Meu lugar não existia. A mesa tinha 12 cadeiras. Os pais de Vanessa estavam sentados na cabeceira. Seu Osvaldo e Dona Marta, com aquela pose de quem se acha dono do mundo. Ao lado deles, a irmã de Vanessa com o marido. Depois, alguns amigos do casal que eu mal conhecia. E na outra ponta, Marcos, meu filho, com Vanessa ao lado, e os netos, Pedro e Beatriz. Eu fiquei parada, segurando minha travessa de rabanada, procurando uma cadeira vazia. Mãe, senta ali, disse Marcos, apontando para uma cadeira de canto, quase encostada na parede. Uma cadeira que tinham puxado da varanda, diferente das outras. Uma cadeira de plástico. Sentei em silêncio. Coloquei a travessa na beirada da mesa, onde mal cabia entre os pratos do buffet, e observei. Observei meu filho servindo vinho para os sogros com reverência. Observei minha nora distribuindo sorrisos para os convidados, enquanto fingia que eu não existia. Observei meus netos brincando com os tablets que tinham ganhado, sem nem olhar na minha direção. E pensei em Geraldo. Meu Geraldo, que tinha partido havia 3 anos. O que ele diria se visse aquilo? O que ele sentiria vendo a mulher dele tratada como uma intrusa na própria fazenda? A ceia começou com um brinde. Seu Osvaldo levantou a taça e fez um discurso sobre novos tempos e gestão moderna e o futuro da propriedade. Cada palavra era uma alfinetada disfarçada. Ele falava como se a fazenda já fosse dele, como se eu fosse apenas um detalhe inconveniente que precisava ser resolvido. Marcos concordava com tudo, balançando a cabeça como um boneco. Meu filho, que eu carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que ensinei a ler, que segurei quando chorou pela primeira vez de coração partido. Meu filho tinha virado um estranho. A comida foi servida. Eu mal consegui comer. Meu estômago estava embrulhado, não pela comida, mas pela situação. Cada risada da mesa soava falsa. Cada olhar de Vanessa na minha direção carregava desprezo. Foi quando seu Osvaldo decidiu que era hora de falar sobre assuntos práticos. Dona Iracema, ele começou, limpando a boca com o guardanapo de linho. A senhora já pensou no futuro? Digo, a senhora está com uma idade avançada, morando sozinha naquela casa enorme. Deve ser difícil, não é? A manutenção, a solidão. Eu olhei para ele esperando.
Existem umas residências excelentes para a terceira idade em Ribeirão. Apartamentos adaptados, enfermeira disponível, atividades em grupo. A Vanessa até pesquisou alguns. Não é, filha? Vanessa abriu um sorriso que não chegou aos olhos. Pesquisei sim, pai. Tem um maravilhoso perto do shopping. A senhora ia adorar Dona Iracema. Ia poder descansar, aproveitar a vida sem preocupação. Residência para a terceira idade. Asilo. Eles queriam me colocar num asilo. A mesa inteira olhava para mim, esperando minha reação. Os amigos do casal pareciam constrangidos. Meus netos nem prestavam atenção, absortos nos joguinhos eletrônicos. E Marcos? Marcos olhava para o prato, em silêncio. Respirei fundo. A Iracema de antes teria concordado, teria dito que ia pensar, teria engolido mais essa humilhação. Mas alguma coisa dentro de mim estava mudando naquela noite. Alguma coisa que eu não conseguia mais controlar. Seu Osvaldo, eu disse com a voz mais calma que consegui. Eu agradeço a preocupação, mas enquanto eu tiver saúde e juízo, vou continuar morando na minha casa, na fazenda que eu e meu marido construímos juntos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vi Vanessa trocar um olhar com o pai. Vi a mandíbula dela se apertar. E então ela explodiu. Levantou da cadeira com tanta força que quase derrubou a taça de vinho. Jogou o guardanapo na mesa e apontou o dedo na minha direção. Chega! Eu não aguento mais isso! A voz dela cortou o ar como uma sirene. Beatriz, minha neta de 7 anos, arregalou os olhos assustada. Pedro, de 10, largou o tablet e olhou para a mãe sem entender. Essa velha teimosa fica se metendo em tudo, controlando tudo, não deixa a gente viver, não deixa a gente respirar nessa fazenda. Eu fiquei imóvel, não por medo, por choque. Marcos! Ela virou para meu filho, que continuava de cabeça baixa. Você vai escolher agora, ou é ela, ou sou eu e seus filhos, decide. O tempo parou. Juro que parou. Eu podia ouvir meu coração batendo, podia ouvir a respiração pesada de Vanessa, podia ouvir o silêncio constrangido dos convidados. E eu olhava para meu filho, esperando. Esperando que ele levantasse a cabeça. Esperando que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Uma palavra de defesa, um gesto de proteção, um mínimo sinal de que eu ainda significava alguma coisa para ele. Mas Marcos não levantou a cabeça. Ficou ali, olhando para o prato, como uma criança que foi pega fazendo arte. As mãos dele tremiam levemente. O rosto estava vermelho. 5 segundos. 10 segundos. 15. Nada. O silêncio dele foi a resposta. O silêncio dele disse tudo o que eu precisava ouvir. Meu filho tinha escolhido. E não tinha me escolhido. Levantei devagar. Sem pressa. Sem tremor. Dobrei o guardanapo exatamente como Geraldo sempre fazia, com cuidado, com método. Empurrei a cadeira de plástico para o lado. Olhei para meus netos. Beatriz estava com os olhos cheios de água, sem entender o que acontecia. Pedro me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. A vovó ama vocês, eu disse, baixinho, só para eles. Nunca esqueçam disso. Depois olhei para Vanessa. Ela esperava gritos. Esperava lágrimas. Esperava súplicas. Eu vi nos olhos dela a ansiedade de quem planejou um espetáculo e está esperando o show começar. Mas eu não dei o que ela queria. Virei as costas e caminhei até a porta. Cada passo era firme, medido, controlado. Por dentro, eu estava despedaçando. Mas por fora, eu era rocha. Ninguém me seguiu. Ninguém disse uma palavra. Atravessei o jardim no escuro, sentindo o cheiro do jasmim que eu mesma tinha plantado 20 anos antes. O céu estava estrelado, uma lua cheia iluminava o caminho até a casa grande. A minha casa. Quando fechei a porta atrás de mim, minhas pernas finalmente cederam. Escorreguei até o chão, com as costas na parede, e fiquei ali, no escuro, sentindo o peso de 70 anos desabando sobre mim. A casa estava em silêncio. O mesmo silêncio que me acompanhava desde que Geraldo se foi. Antes, esse silêncio me assustava. Me fazia sentir sozinha, abandonada, esquecida. Mas naquela noite, o silêncio parecia diferente. Parecia um abraço. Como se a própria casa estivesse me dizendo que eu estava segura ali. Que ninguém podia me tirar daquele lugar que era meu por direito. Olhei para a sala ao redor.
Os móveis que Geraldo e eu escolhemos juntos quando nos casamos. A estante de livros que ele fez com as próprias mãos. O retrato do nosso casamento na parede. 2 jovens cheios de sonhos que não imaginavam o que a vida reservava. 47 anos de história estavam naquelas paredes. 47 anos de amor, trabalho, sacrifício. E eles queriam me tirar daqui. Queriam me jogar num asilo, num quarto pequeno, cercada de estranhos. Queriam apagar minha história como se ela nunca tivesse existido. Mas eu não chorei. Alguma coisa tinha mudado. Alguma coisa tinha se partido dentro de mim. Mas no lugar não veio desespero. Veio uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Durante décadas, eu me diminuí para caber nos espaços que me deixavam. Me calei para manter uma paz que nunca existiu. Me sacrifiquei por pessoas que me viam como obstáculo. E naquela noite, sentada no chão escuro da minha sala, eu entendi que não podia mais viver assim. Não queria mais viver assim. Levantei depois de alguns minutos. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver, preparei um chá de camomila. Os gestos mecânicos me acalmaram. Geraldo sempre dizia que eu pensava melhor com uma xícara na mão. Enquanto a água fervia, olhei para a cozinha ao redor. As panelas de cobre que eram da minha mãe, penduradas na parede. A mesa de madeira onde tomamos milhares de cafés da manhã juntos, Geraldo lendo o jornal, eu planejando o dia. O fogão a lenha no canto que eu fazia questão de manter funcionando, mesmo depois que instalamos o fogão moderno. Quantas refeições eu preparei naquela cozinha? Quantos bolos de aniversário, quantas ceias de Natal, quantos almoços de domingo? Tudo feito com amor, com dedicação, com a esperança de que minha família reconhecesse meu esforço. Mas reconhecimento nunca veio. Não de verdade. Não da forma que eu precisava. Servi o chá na xícara favorita de Geraldo, a que tinha o desenho de um trator que ele ganhou numa feira agrícola há 30 anos. Parecia bobagem guardar uma xícara velha assim, mas cada vez que eu bebia nela, sentia que ele estava por perto, que de alguma forma ele ainda cuidava de mim. Sentei na varanda, olhando para os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Aquela terra era minha e de Geraldo. Cada hectare tinha nossa história, nosso suor, nossa vida. E naquele momento, sozinha sob as estrelas, eu tomei uma decisão. Não ia mais aceitar migalhas. Não ia mais engolir desaforo. Não ia mais fingir que estava tudo bem quando não estava. Eles achavam que eu era uma velha fraca, sem recursos, sem opções. Achavam que podiam me empurrar para um canto e eu ia aceitar. Que eu ia agradecer por qualquer migalha de atenção que me dessem. Vanessa achava que conhecia as pessoas. Achava que podia manipular todo mundo ao redor dela com aquele sorriso falso e aquelas palavras ensaiadas. Mas ela cometeu um erro. Subestimou uma mulher de 70 anos. Subestimou uma mulher que passou a vida inteira trabalhando, lutando, construindo. Eu não tinha diploma universitário. Não tinha conta em rede social. Não sabia usar metade dos aparelhos eletrônicos que existiam hoje em dia. Mas eu sabia uma coisa que Vanessa nunca ia aprender. Eu sabia o valor do trabalho, o valor da terra, o valor de uma palavra dada. E eu sabia que Geraldo, meu Geraldo, jamais me deixaria desamparada. Estavam enganados, muito enganados. Naquela noite, enquanto Vanessa provavelmente comemorava sua vitória com champanhe e risadas, eu comecei a planejar. Não sabia ainda como, não sabia ainda quando. Mas sabia que não ia deixar barato. Geraldo tinha me prometido, pouco antes de partir, que eu nunca ficaria desamparada. Na época, eu não entendi o que ele quis dizer. Achei que era apenas palavras de conforto de um marido preocupado. Mas talvez, só talvez, ele tivesse deixado algo mais do que palavras. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, eu já estava acordada havia horas. Tinha tomado minha decisão. Ia ligar para Dr. Renato, o advogado que cuidava dos nossos assuntos há 30 anos. Ia perguntar sobre os documentos de Geraldo. Ia descobrir o que meu marido tinha preparado. E quando descobrisse, quando finalmente entendesse o que ele tinha planejado, mas isso vem depois, porque aquela noite de Natal não foi o fim da minha história. Foi apenas o começo. Na manhã seguinte ao Natal, eu acordei antes do sol nascer. Na verdade, não sei se cheguei a dormir de verdade. Passei a noite entre cochilos inquietos e pensamentos que não paravam de girar na minha cabeça.
A cena da ceia se repetia como um filme travado. O dedo de Vanessa apontado para mim, o grito dela ecoando na sala, e o silêncio de Marcos. Aquele silêncio que doeu mais do que qualquer palavra poderia doer. Levantei da cama às 5 da manhã, como fazia todos os dias há décadas. O corpo reclamava, as juntas estalavam, mas eu não podia ficar deitada remoendo mágoa. Tinha coisas a fazer, decisões a tomar. Fui até a cozinha e preparei café no coador de pano, do jeito antigo, do jeito que Geraldo gostava. O cheiro foi se espalhando pela casa, e por um momento eu quase consegui fingir que ele ainda estava ali, sentado na varanda esperando a xícara dele, lendo o jornal com aquele vinco entre as sobrancelhas que aparecia quando alguma notícia o preocupava. Mas Geraldo não estava mais ali. E eu precisava aprender a viver com isso. Tomei meu café olhando para os cafezais pela janela. O sol começava a pintar o horizonte de laranja e rosa, e as plantas pareciam acordar junto com a luz. Aquela vista me acalmava. Me lembrava de quem eu era, de onde eu vinha, do que eu tinha construído. Às 8 horas, peguei o telefone e liguei para o escritório do Dr. Renato. Doutor. Renato Campos era advogado da nossa família há mais de 30 anos. Tinha cuidado de todas as questões legais da fazenda, dos contratos de venda de café, das escrituras, dos registros. Era um homem discreto, competente, e Geraldo confiava nele completamente. A secretária atendeu e disse que o doutor estava em reunião, mas que retornaria a ligação assim que possível. Agradeci e desliguei, tentando controlar a ansiedade que apertava meu peito. Enquanto esperava, decidi fazer o que sempre fazia quando precisava pensar: caminhar pela fazenda. Coloquei meu chapéu de palha, calcei as botinas velhas que usava há anos e saí pela porta dos fundos. O ar da manhã estava fresco, com aquele cheiro de terra molhada pelo sereno que eu amava desde criança. Caminhei entre os pés de café, passando a mão pelas folhas, verificando os frutos que amadureciam. Geraldo e eu plantamos muitos daqueles pés juntos. Nos primeiros anos do casamento, quando a fazenda ainda era pequena e não tínhamos dinheiro para contratar muitos funcionários, nós mesmos fazíamos o trabalho braçal. Eu lembro de Geraldo cavando buracos para as mudas, o suor escorrendo pelo rosto, cantarolando músicas sertanejas enquanto trabalhava. Ele nunca reclamava. Nunca. Mesmo nos anos difíceis, quando a geada destruiu metade da plantação, quando o preço do café despencou, quando tivemos que vender o carro para pagar os funcionários. Geraldo enfrentava tudo com aquela calma inabalável que eu admirava tanto. Iracema, ele me dizia quando eu ficava preocupada. A terra não mente. Se a gente plantar direito, ela devolve. É só ter paciência. Paciência. Eu tinha tido tanta paciência na vida. Paciência com as dificuldades financeiras, paciência com as crises do casamento, paciência com um filho que foi se afastando aos poucos. E onde essa paciência tinha me levado? A uma cadeira de plástico no canto de uma mesa de Natal. Voltei para casa quando o sol já estava alto. Tinha caminhado por quase 2 horas e minhas pernas protestavam, mas minha cabeça estava mais clara. Eu sabia o que precisava fazer. O telefone tocou pouco depois do meio-dia. Era Dr. Renato. Dona Iracema, bom dia. Desculpe a demora em retornar. A senhora disse que era urgente? Contei tudo. A ceia de Natal, o ultimato de Vanessa, o silêncio de Marcos, a sugestão do asilo. Falei sem parar, sem enfeitar, sem esconder. Dr. Renato ouviu em silêncio, apenas fazendo pequenos sons de compreensão de vez em quando. Quando terminei, houve uma pausa longa do outro lado da linha. Dona Iracema, ele disse finalmente com uma voz diferente, mais séria. A senhora precisa vir ao meu escritório. Hoje, se possível. Há algo que o seu Geraldo deixou. Algo que ele me pediu para entregar à senhora apenas quando... Bem, quando a senhora precisasse de proteção. Meu coração disparou. Proteção? Que tipo de proteção? É melhor conversarmos pessoalmente. A senhora pode vir às 3 horas? Desliguei o telefone com as mãos tremendo. O que Geraldo tinha deixado? Por que nunca me contou? 1000 perguntas se atropelavam na minha cabeça, mas eu sabia que só teria respostas quando chegasse ao escritório.
O escritório de Dr. Renato ficava no centro de Franca, numa casa antiga reformada que mantinha a fachada colonial. Eu conhecia aquele lugar há décadas, mas naquele dia ele me pareceu diferente, mais solene, como se guardasse segredos que estavam prestes a ser revelados. A secretária me conduziu até a sala do doutor, que me recebeu de pé, com um aperto de mão firme e um olhar que misturava preocupação e algo que parecia alívio. Dona Iracema, sente-se, por favor. Posso oferecer um café? Água? Recusei. Não conseguiria engolir nada com aquele nó na garganta. Dr. Renato sentou atrás da mesa e abriu uma gaveta. De lá tirou um envelope pardo, grosso, lacrado com cera vermelha. Meu nome estava escrito na frente, com a letra de Geraldo. Seu marido me entregou isso há 5 anos, disse o advogado, colocando o envelope na mesa entre nós. Ele me deu instruções muito específicas. Eu só deveria entregar à senhora se, e somente se, a senhora procurasse ajuda legal contra seu filho ou sua nora. Ou se a senhora me dissesse que estava sendo maltratada, pressionada ou ameaçada de alguma forma. Olhei para o envelope sem conseguir me mover. A letra de Geraldo. Ele tinha escrito meu nome naquele envelope, tinha lacrado com cuidado, tinha guardado com um advogado de confiança e nunca me disse nada. O senhor sabe o que tem aí dentro? Perguntei. Dr. Renato assentiu. Sei. Seu Geraldo me explicou tudo quando me entregou. E eu preciso dizer, dona Iracema, ele amava muito a senhora. Muito mesmo. Tudo o que está nesse envelope ele preparou pensando em protegê-la. Peguei o envelope com mãos trêmulas. O papel era áspero, o lacre de cera estava intacto. Rompi o selo devagar, como se tivesse medo do que encontraria dentro. Havia 3 conjuntos de documentos, cada um preso com um clipe de metal. O primeiro era uma escritura. Li as primeiras linhas e precisei ler de novo, porque não acreditei no que estava vendo. Isso é, comecei, sem conseguir terminar. Uma holding familiar, completou o Dr. Renato. Seu Geraldo criou uma empresa que é dona de 60% das terras da fazenda, e a senhora é a única controladora dessa empresa. Marcos aparece como sócio minoritário, com 30% das cotas, mas todas as decisões dependem da sua assinatura. Ele não pode vender, não pode arrendar, não pode hipotecar nada sem a sua autorização expressa. Minha cabeça girava. 60%. A maior parte da fazenda estava protegida numa estrutura que eu nem sabia que existia. Tem mais, disse Dr. Renato. Veja a cláusula 7. Procurei a cláusula indicada e li em voz alta, devagar. No caso de tentativa de interdição judicial da controladora ou de qualquer ação legal que vise declarar sua incapacidade civil, as cotas do sócio minoritário serão automaticamente reduzidas para 10% e os 20% remanescentes serão destinados a uma fundação beneficente escolhida pela controladora. Levantei os olhos para Dr. Renato. Ele confirmou com um aceno de cabeça. Seu marido sabia, dona Iracema. Ele sabia o que poderia acontecer e se preparou para isso. Senti as lágrimas vindo, mas segurei. Ainda tinha mais documentos para ver. O segundo conjunto era um relatório. Tinha o logotipo de uma empresa de investigação particular no cabeçalho e o nome de Vanessa em destaque. O que é isso? Perguntei, já pressentindo a resposta. 2 anos antes de falecer, seu Geraldo contratou um investigador. Ele desconfiava de algumas coisas e queria ter certeza antes de tomar providências. Li o relatório por cima, e cada página era pior que a anterior. Vanessa tinha dívidas. Muitas dívidas. Cartões de crédito estourados, empréstimos pessoais, financiamentos que Marcos desconhecia. O total passava de R$380 mil. Dinheiro gasto em roupas de grife, bolsas importadas, joias, viagens que ela dizia ser a trabalho. E tinha mais, transferências regulares para uma conta em nome de um homem que não era Marcos, depósitos mensais, sempre no mesmo valor, sempre na mesma data. O investigador não conseguiu confirmar a natureza da relação, mas as evidências apontavam para algo que eu preferia não nomear. Meu estômago revirou. Não de raiva, mas de tristeza. Tristeza pelo meu filho, que estava casado com uma mulher que o enganava de tantas formas diferentes. O terceiro documento era uma carta.
4 páginas escritas à mão com a letra de Geraldo, que nos últimos anos tinha ficado um pouco tremida por causa da idade. Comecei a ler e as lágrimas que eu estava segurando finalmente escaparam. Minha Iracema querida, ele começava. Se você está lendo isso, é porque precisou dos documentos. Me perdoe por não ter brigado por você enquanto eu estava aí. Fui covarde demais para comprar briga com nosso próprio filho. Vi o que estava acontecendo, vi como aquela mulher tratava você, vi como Marcos foi se afastando. E não fiz nada. Essa covardia me perseguiu até o fim. As palavras borradas pelas lágrimas, eu continuei lendo. Mas eu fiz o que podia fazer por trás. Organizei tudo para que você nunca ficasse desamparada. Cada documento que deixei foi um beijo que não dei, uma palavra que não disse, uma proteção que não consegui oferecer de outra forma. Geraldo descrevia cada providência que tinha tomado. A holding, as cláusulas de proteção, o investigador. Explicava por que não tinha me contado, por que tinha preferido deixar tudo guardado com o Dr. Renato. Eu conhecia você, Iracema. Se eu contasse, você ia querer confrontar a situação, ia querer resolver na conversa, ia dar mais uma chance para nosso filho. E talvez as coisas melhorassem. Eu torcia para que melhorassem, mas se não melhorassem, eu precisava garantir que você tivesse armas para se defender. A carta terminava com palavras que eu ia guardar no coração pelo resto da vida. Você é a pessoa mais forte que eu conheci. Sempre foi. Só precisava acreditar nisso. Eu te amo, hoje e sempre. Seu Geraldo. Fiquei em silêncio por muito tempo, segurando aquela carta contra o peito. Dr. Renato não disse nada, respeitando o meu momento. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu rouca, mas firme. Doutor. Renato, o que eu preciso fazer agora? Ele sorriu pela primeira vez desde que entrei no escritório. Agora, dona Iracema, nós vamos planejar. Com calma, com estratégia, com a lei do nosso lado, seu marido deixou tudo preparado. Só precisamos usar. Saí do escritório 2 horas depois, com cópias de todos os documentos numa pasta, a carta original de Geraldo guardada na bolsa e uma sensação estranha no peito. Não era felicidade, não era alívio. Era algo diferente. Era como se uma parte de mim que estava adormecida tivesse finalmente acordado. Geraldo tinha me protegido mesmo depois de partir. Tinha pensado em cada detalhe, em cada possibilidade, em cada armadilha que poderiam preparar para mim. E tinha deixado as ferramentas para que eu me defendesse. Agora, cabia a mim usar essas ferramentas. Enquanto dirigia de volta para a fazenda, com o sol da tarde pintando os canaviais de dourado, eu pensei em Vanessa. Pensei em como ela devia estar se sentindo vitoriosa naquele momento. Provavelmente já estava fazendo planos para a fazenda, calculando quanto podia conseguir se vendesse tudo, imaginando a vida de luxo que levaria com o dinheiro que não era dela. Ela não fazia ideia do que estava por vir. E quando descobrisse, quando finalmente entendesse que tinha subestimado uma velha teimosa, bom, isso ainda ia demorar um pouco para acontecer, porque eu ia fazer as coisas do jeito certo, com calma, com paciência, com a mesma paciência que Geraldo me ensinou a ter com a terra. A colheita estava chegando, e ela não ia gostar nem um pouco do que ia colher. 3 dias depois do Natal, Vanessa apareceu na porta da casa grande. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi o barulho do carro dela estacionando no terreiro. Pela janela, vi ela descendo do SUV importado que Marcos tinha comprado no ano anterior, com aquele andar de quem se acha dona do mundo. Usava um vestido branco de linho, salto alto, óculos escuros de grife. Parecia uma atriz de novela visitando o cenário de um filme sobre gente pobre. Respirei fundo. Sabia que esse momento ia chegar. Só não esperava que fosse tão cedo. Ela bateu na porta com 3 batidas secas, impacientes. Sequei as mãos no pano de prato e fui atender, mantendo a expressão neutra que tinha praticado no espelho durante aqueles 3 dias. Dona Iracema, ela disse, tirando os óculos escuros com um gesto estudado. Precisamos conversar. Abri a porta e dei passagem. Entre, Vanessa. Quer um café? Ela pareceu surpresa com minha calma. Provavelmente esperava me encontrar aos prantos, destruída, implorando para voltar à família. Mas a mulher que ela encontrou era outra.
Uma mulher que tinha passado 3 dias estudando documentos, conversando com advogados, planejando cada passo. Não vim para tomar café, ela disse, entrando na sala e olhando ao redor com aquele ar de avaliadora de imóveis. Vim resolver uma situação. Sentei na poltrona que era de Geraldo. A mesma poltrona onde ele passou tantas noites lendo, descansando, conversando comigo. Apontei o sofá para ela. Sente-se então. Vamos conversar. Vanessa sentou na beirada do sofá, como se tivesse medo de se contaminar com alguma coisa. Tirou uma pasta da bolsa de couro italiano e colocou na mesa de centro entre nós. Dona Iracema, eu sei que a senhora ficou magoada com o que aconteceu no Natal, mas a senhora precisa entender que as coisas mudaram. O Geraldo se foi, a fazenda precisa de gestão moderna e a senhora... Bem, a senhora não está mais em condições de tomar decisões importantes. Fiquei em silêncio esperando. Eu e Marcos conversamos muito nos últimos dias. Ela continuou, abrindo a pasta. E chegamos à conclusão de que o melhor para todo mundo é regularizar a situação da fazenda. Colocar tudo no nome dele, oficialmente, para facilitar a administração. Tirou um documento da pasta e colocou na minha frente. Era a mesma procuração que tinham tentado me fazer assinar meses antes. A procuração que me tirava o controle de tudo. É só uma formalidade, disse Vanessa com aquele sorriso ensaiado. A senhora continua morando aqui, continua recebendo uma mesada mensal, continua tendo todo o conforto. Só não precisa mais se preocupar com papelada, com decisões, com essas coisas complicadas. Peguei o documento e li com calma, fingindo que era a primeira vez que via aquelas cláusulas. Cada linha era uma armadilha. Cada parágrafo me tirava um pedaço do que era meu por direito. E se eu não assinar? Perguntei, colocando o papel de volta na mesa. O sorriso de Vanessa vacilou por um segundo. Só um segundo. Mas eu vi. Dona Iracema, eu esperava que a senhora fosse razoável. Mas se a senhora insistir em dificultar as coisas... Ela fez uma pausa dramática. Bem, existem outros caminhos. Que caminhos? Ela se inclinou para a frente, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. A senhora tem 70 anos. Mora sozinha numa casa enorme. Às vezes esquece onde colocou as coisas, confunde datas, repete histórias. Isso é normal na idade da senhora, claro. Mas, bem, um juiz pode entender que a senhora não tem mais condições de administrar um patrimônio desse tamanho. E se isso acontecer, alguém vai precisar ser nomeado como responsável legal. Interdição. Ela estava me ameaçando com interdição. Por um momento, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O medo que eu tinha carregado por anos. O medo de ser considerada incapaz, de perder minha autonomia, de virar uma prisioneira na minha própria vida. Tudo isso voltou de uma vez, como uma onda gelada. Mas então lembrei dos documentos. Lembrei da cláusula 7. Lembrei das palavras de Geraldo na carta. E o medo foi embora. Vanessa, eu disse, com a voz mais calma que consegui. Você está me ameaçando? Ela recuou um pouco, percebendo que tinha ido longe demais. Ameaçando? Claro que não, dona Iracema. Estou apenas explicando como as coisas funcionam. A senhora é uma mulher inteligente. Tenho certeza que vai entender. Eu entendo perfeitamente, respondi. Entendo que você quer que eu assine um documento que me tira o controle da fazenda que eu e meu marido construímos durante 47 anos. Entendo que você está me ameaçando com um processo de interdição se eu não concordar. E entendo que você acha que eu sou uma velha tola que não sabe se defender. Levantei da poltrona devagar, sentindo a força que tinha descoberto dentro de mim naqueles últimos dias. Mas você está enganada, Vanessa. Muito enganada. Ela também levantou, o rosto vermelho de raiva contida. A senhora está cometendo um erro grave, dona Iracema. Um erro que vai se arrepender. Talvez, eu disse, caminhando até a porta e abrindo para ela. Mas é um erro meu, e eu tenho todo o direito de cometê-lo. Vanessa pegou a pasta, enfiou os documentos dentro com raiva e passou por mim sem dizer mais nada. Na porta, parou e virou. Isso não vai ficar assim. A senhora vai ver. Depois entrou no carro e saiu em disparada, levantando poeira no terreiro. Fechei a porta e encostei nela, sentindo o coração disparado. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de adrenalina, de uma energia que eu não sentia há muito tempo.
Eu tinha enfrentado Vanessa. Tinha dito não. Tinha me recusado a ser pisoteada. E não tinha acabado ainda. Na semana seguinte, as coisas começaram a piorar. Primeiro vieram os telefonemas. Parentes que eu não via há anos ligando para saber como eu estava, mas que na verdade queriam me convencer a facilitar as coisas para o Marcos. Tia Jurema, que morava em São Paulo e nunca se importou comigo, de repente estava preocupadíssima com minha saúde mental. Primo Agenor, que devia dinheiro para todo mundo da família, apareceu com um discurso ensaiado sobre união familiar. Eu ouvia todos com paciência, agradecia a preocupação e desligava sem me comprometer com nada. Depois, vieram as visitas surpresa. Marcos apareceu 3 vezes naquela semana, sempre com a mesma conversa. Que eu estava sendo teimosa, que estava prejudicando a família, que Vanessa só queria o melhor para todo mundo. Cada vez ele parecia mais nervoso, mais pressionado. Eu via nos olhos dele o desespero de um homem preso entre a esposa e a mãe, sem coragem de escolher nenhum dos lados. Na terceira visita, ele trouxe os netos. Pedro e Beatriz entraram na casa correndo, me abraçaram com aquele carinho genuíno de criança. Beatriz mostrou um desenho que tinha feito para mim, um retrato da vovó na fazenda, com árvores verdes e um sol amarelo sorrindo. Pedro me contou sobre o jogo de futebol que tinha ganhado com os amigos. Meu coração derreteu. Aquelas crianças não tinham culpa de nada. Eram inocentes no meio daquela guerra de adultos. Marcos esperou os netos irem brincar no quintal para começar. Mãe, por favor, eu estou te pedindo. A Vanessa está fora de si. Ela fala em advogado, em processo, em tirar as crianças de você. Eu não quero que as coisas cheguem nesse ponto. Olhei para meu filho, o menino que eu tinha criado, que eu tinha amado com todas as minhas forças. O homem que tinha se tornado um estranho. Marcos, eu disse, segurando as mãos dele entre as minhas. Você lembra quando era pequeno e tinha medo de tempestade? Você corria para o meu quarto no meio da noite e eu te abraçava até você dormir. Você lembra? Ele acenou que sim, os olhos brilhando. Eu nunca deixei você sozinho quando tinha medo. Nunca. Passei noites acordada velando seu sono, cuidando das suas febres, rezando para que você ficasse bem. Isso é ser mãe, Marcos. É estar presente, é proteger, é amar sem esperar nada em troca. Fiz uma pausa, sentindo o peso do que ia dizer. Mas ser mãe não significa ser capacho. Não significa aceitar humilhação, desrespeito, ameaças. E é isso que a Vanessa está fazendo comigo. E você está deixando. Marcos baixou a cabeça, como sempre fazia quando não queria enfrentar a verdade. Eu não estou te pedindo para escolher entre mim e ela, continuei. Estou te pedindo para abrir os olhos, para ver quem é a mulher com quem você casou, para proteger o que o seu pai e eu construímos. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Quando finalmente levantou a cabeça, vi algo nos olhos dele que não consegui decifrar. Medo? Dúvida? Vergonha? Mãe, eu não sei o que fazer. Então não faça nada, eu disse. Pelo menos por enquanto. Não assine nada, não concorde com nada. Me dá um tempo para resolver as coisas do meu jeito. Ele concordou, sem muita convicção. Chamou as crianças, se despediu com um beijo frio na minha testa e foi embora. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando se tinha feito certo, se deveria ter contado para Marcos sobre os documentos, sobre a holding, sobre tudo. Mas algo me dizia que não era a hora, que ele ainda não estava pronto para ouvir, que ainda estava sob a influência de Vanessa. E eu precisava ter certeza de que, quando a verdade viesse à tona, não haveria como voltar atrás. 2 semanas depois do Natal, recebi uma ligação de Dr. Renato. Dona Iracema, tenho notícias. E não são boas. Meu estômago afundou. O que aconteceu? Vanessa contratou um advogado, um sujeito de Ribeirão Preto especializado em direito de família. Eles estão preparando uma ação de interdição contra a senhora. Mesmo sabendo que isso podia acontecer, ouvir a confirmação foi como levar um soco no estômago. Eles alegam que a senhora apresenta sinais de demência senil, que não tem condições de administrar o próprio patrimônio, que representa risco para si mesma morando sozinha. Pediram uma avaliação psiquiátrica compulsória. Eles podem fazer isso? Perguntei, sentindo a voz falhar. Podem tentar, mas não vão conseguir.
Dr. Renato explicou o plano. Primeiro, ele entraria com uma contestação prévia, apresentando laudos médicos que comprovavam minha sanidade mental. Segundo, acionaria a cláusula de proteção que Geraldo tinha deixado na holding, reduzindo automaticamente as cotas de Marcos de 30% para 10%. Terceiro, e mais importante, apresentaria o relatório do investigador particular. Quando Vanessa perceber que a senhora tem provas das dívidas dela, que sabe das transferências suspeitas, ela vai recuar. Pessoas assim sempre recuam quando percebem que perderam o controle. E se ela não recuar? Perguntei. Então vamos até o fim. E ela vai perder muito mais do que imaginava ganhar. Desliguei o telefone sentindo uma mistura de medo e determinação. Era real agora. Não tinha mais volta. A guerra tinha começado oficialmente. Naquela noite, sentada na varanda olhando para as estrelas, eu conversei com Geraldo. Sei que parece loucura falar com alguém que não está mais aqui, mas eu precisava sentir que ele estava comigo, que aprovava o que eu estava fazendo, que não estava sozinha nessa batalha. O céu estava limpo, cheio de estrelas, como ficava nas noites de verão quando não tinha lua. Geraldo adorava noites assim. Dizia que dava para ver o infinito, que fazia a gente se sentir pequeno e grande ao mesmo tempo. Geraldo, eu disse baixinho para o vento, eu estou com medo. Medo de perder tudo, medo de perder nosso filho para sempre, medo de não ser forte o suficiente para enfrentar o que vem pela frente. O vento balançou as folhas dos cafezais, fazendo aquele barulho suave que eu conhecia desde que me mudei para aquela fazenda, há quase 50 anos. Mas eu não vou desistir, continuei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não vou deixar que levem o que a gente construiu. Não vou deixar que me tratem como alguém descartável. Fiquei ali até tarde, chorando, rezando, reunindo forças para o que viria pela frente. Porque eu sabia que o pior ainda estava por vir. E eu precisava estar pronta. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Renato e disse apenas 3 palavras. Vamos começar. O dia 25 de janeiro começou como qualquer outro dia de verão na fazenda. Sol forte desde cedo, cigarras cantando nos cafezais, aquele calor úmido que grudava a roupa no corpo. Eu acordei às 5 da manhã, como sempre, mas dessa vez não consegui tomar café com calma na varanda. Hoje era o dia. Tinha passado a noite anterior quase sem dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Vanessa me ameaçando. Via o silêncio de Marcos no Natal. Via a carta de Geraldo pedindo perdão. Levantei várias vezes para beber água, para olhar pela janela, para verificar se os documentos ainda estavam na pasta onde eu tinha guardado. Dr. Renato tinha organizado tudo nas últimas 3 semanas. Documentos autenticados, testemunhas convocadas, estratégia definida nos mínimos detalhes. Cada passo calculado, cada palavra pensada. Ele me ligou na noite anterior para confirmar que estava tudo pronto. Dona Iracema, amanhã às 10 horas. Esteja preparada. Vai ser intenso. Intenso. A palavra ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu escolhia a roupa que ia usar. Abri o guarda-roupa e fiquei olhando para as peças penduradas, como se a escolha da roupa fosse definir o resultado daquele dia. Optei por um vestido azul marinho que Geraldo sempre gostou, discreto, mas elegante. Coloquei os brincos de pérola que ele me deu no nosso aniversário de 40 anos, os mesmos que usei no casamento de Marcos. Prendi o cabelo num coque baixo, do jeito que minha mãe me ensinou quando eu era menina. Se ia ter confronto, eu ia enfrentar de cabeça erguida, com a dignidade que Geraldo me ensinou a ter. Às 9h30, ouvi o barulho de motores na estrada de terra que levava à fazenda. Fui até a varanda e vi a poeira subindo no horizonte. Não era um carro, eram 3. 3 carros pretos, grandes, com vidros escuros, entrando em fila pelo portão da fazenda. Meu coração disparou, mas mantive a compostura. Era isso que Dr. Renato tinha planejado. Era assim que tinha que ser. O primeiro carro estacionou em frente à casa grande. Dr. Renato desceu, impecável num terno cinza, carregando uma pasta de couro. Atrás dele vieram 2 advogados mais jovens, também de terno, também com pastas. Do segundo carro desceu um senhor de cabelos brancos que eu não conhecia. Dr. Renato me apresentou como Dr. Moraes, tabelião do cartório central de Franca. Ele cumprimentou com um aperto de mão firme e um olhar sério. Do terceiro carro desceram mais 2 pessoas.
uma mulher de meia-idade com um crachá do banco e um rapaz jovem com uma maleta de equipamentos. Dona Iracema, disse Dr. Renato, subindo os degraus da varanda. Está tudo pronto. A senhora está bem? Confirmei com a cabeça. Não confiava na minha voz naquele momento. Ótimo. Mandei avisar o Marcos e a Vanessa que temos uma reunião importante sobre a regularização da fazenda. Eles devem chegar em breve. Entramos todos na sala. A mesma sala onde Geraldo e eu passamos tantas noites conversando, planejando, sonhando. A mesma sala onde agora ia acontecer algo que mudaria tudo para sempre. Os advogados organizaram os documentos na mesa grande. O tabelião preparou seus papéis. A funcionária do banco ligou um notebook. O rapaz montou uma câmera num tripé. Vamos gravar tudo, explicou o Dr. Renato, para fins de registro legal. A senhora autoriza? Autorizei. Às 10h15, ouvi outro carro chegando. Pela janela, vi o SUV de Vanessa estacionando de qualquer jeito no terreiro, quase batendo num dos carros pretos. Ela desceu primeiro, com aquele andar apressado de quem está irritada. Marcos veio atrás, parecendo confuso. Quando entraram na sala e viram toda aquela gente, a expressão de Vanessa mudou. O sorriso automático que ela tinha preparado morreu no rosto dela. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, olhando de um lado para o outro. Dr. Renato se levantou e estendeu a mão, educado. Dona Vanessa, seu Marcos, bom dia. Por favor, sentem-se. Temos assuntos importantes para tratar. Vanessa não apertou a mão dele. Ficou parada no meio da sala, os olhos faiscando. Que assuntos? Quem são essas pessoas? Marcos, você sabia disso? Marcos balançou a cabeça negativamente, parecendo tão perdido quanto ela. Sentem-se, por favor, repetiu o Dr. Renato com firmeza. Vai ser melhor para todo mundo. Eles sentaram. Vanessa na ponta do sofá, tensa como uma corda de violão. Marcos ao lado dela, evitando olhar para mim. Dr. Renato começou. Esta reunião foi convocada para tratar da estrutura patrimonial da Fazenda Santa Clara. Estão presentes os representantes legais, o tabelião para autenticação, uma funcionária do Banco do Brasil para questões financeiras e um profissional de registro audiovisual. Vanessa interrompeu. Estrutura patrimonial? A fazenda está no nome da Dona Iracema. Todo mundo sabe disso. O que tem para tratar? Dr. Renato sorriu. Um sorriso que não tinha nada de simpático. É exatamente sobre isso que vamos conversar, Dona Vanessa. Porque a senhora está enganada. A fazenda não está simplesmente no nome da Dona Iracema. Ele abriu a pasta e tirou o primeiro documento. Há 5 anos, o senhor Geraldo Monteiro, já prevendo possíveis conflitos futuros, criou uma holding familiar chamada Monteiro Terras Litea. Esta holding é proprietária de 60% das terras da fazenda. E a única controladora desta holding é Dona Iracema Duarte Monteiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vi Vanessa empalidecer. Vi Marcos arregalar os olhos. Vi o mundo deles desmoronar em câmera lenta. Isso não é possível, balbuciou Vanessa. Nós verificamos. A escritura está no nome dela, não de nenhuma empresa. A escritura das benfeitorias, sim, explicou o Dr. Renato. A casa, os galpões, os equipamentos, mas as terras, Dona Vanessa, as terras que valem de verdade, estão na holding. Sempre estiveram. Ele passou o documento para o tabelião, que confirmou a autenticidade com um carimbo e uma assinatura. Tem mais, continuou o Dr. Renato, tirando outro papel da pasta. O senhor Marcos Monteiro aparece como sócio minoritário da holding, com 30% das cotas. Porém, todas as decisões da empresa dependem da aprovação da controladora. Sem a assinatura da Dona Iracema, nenhuma venda, nenhum arrendamento, nenhuma hipoteca pode ser realizada. Vanessa levantou do sofá. Isso é uma armação. Esse documento é falso. Vou processar todo mundo aqui. Dr. Renato não se alterou. O documento foi registrado em cartório há 5 anos, Dona Vanessa. Está tudo nos registros públicos. A senhora pode verificar pessoalmente se quiser. Mas ele não tinha terminado. Existe ainda uma cláusula específica neste contrato social. A cláusula 7. Eu vi Vanessa congelar. Ela não sabia o que era, mas sentiu que vinha coisa pior. A cláusula 7 determina que, em caso de tentativa de interdição judicial da controladora,
ou qualquer ação legal visando declará-la incapaz, as cotas do sócio minoritário serão automaticamente reduzidas de 30% para 10%. Doutor. Renato fez uma pausa dramática. Dona Vanessa, nós temos conhecimento de que a senhora, através do advogado Dr. Fábio Goulart, protocolou uma ação de interdição contra a Dona Iracema no dia 15 de janeiro deste ano. Portanto, a partir de hoje, as cotas do seu marido na holding foram reduzidas para 10%. Marcos finalmente reagiu. O quê? Vanessa, que história é essa de interdição? Ela não respondeu. Estava pálida, tremendo, os olhos fixos em Dr. Renato como se ele fosse uma aparição. Mas ainda não terminamos, disse o advogado, tirando mais um documento da pasta. Este é um relatório elaborado por uma empresa de investigação particular, contratada pelo Sr. Geraldo Monteiro 2 anos antes de seu falecimento. Meu coração apertou. Era a hora. Dr. Renato leu em voz alta, pausadamente. O relatório documenta dívidas pessoais da Sra. Vanessa Ribeiro Monteiro no valor total de R$ 387 mil, distribuídos em cartões de crédito, empréstimos pessoais e financiamentos. Dívidas estas contraídas sem o conhecimento do cônjuge. Marcos virou para Vanessa, o rosto transformado. Quase R$ 400 mil? Do que ele está falando? Ela abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Doutor. Renato continuou. O relatório também documenta transferências bancárias regulares, no valor de R$ 3 mil mensais, para uma conta em nome de Ricardo Fonseca Lima, residente em Ribeirão Preto. As transferências ocorreram durante um período de 18 meses. Dessa vez, o silêncio foi diferente, mais pesado, mais carregado. Marcos olhava para Vanessa como se nunca a tivesse visto antes. Quem é Ricardo Fonseca Lima? Ele perguntou, a voz falhando. Vanessa não respondeu. Estava tremendo da cabeça aos pés, as mãos agarrando a bolsa como se fosse uma boia de salvação. O investigador não conseguiu confirmar a natureza do relacionamento, disse Dr. Renato. Mas as evidências sugerem uma ligação que vai além de amizade ou negócios. Foi nesse momento que aconteceu. Vanessa, a mulher que tinha me humilhado no Natal, que tinha me ameaçado com interdição, que tinha planejado me tirar tudo o que eu tinha, simplesmente desabou. As pernas dela cederam como se alguém tivesse cortado os fios que a sustentavam. Ela foi ao chão sem conseguir se segurar, caindo sentada no tapete da sala, a bolsa escapando das mãos e derramando o conteúdo pelo piso. Batom, espelho, celular, tudo esparramado ao redor dela. Os olhos arregalados de choque, a boca aberta tentando puxar ar, o corpo tremendo inteiro. Era exatamente como o título do vídeo prometia. Ela caiu sentada no chão. Marcos não se moveu para ajudá-la. Ninguém se moveu. O tabelião baixou os olhos para os documentos. A funcionária do banco ficou olhando para o notebook. Os advogados permaneceram em silêncio respeitoso. Ela ficou ali, no chão, respirando com dificuldade, olhando para o nada. A máscara tinha caído. A mulher poderosa e controladora, que comandava meu filho como uma marionete, que planejava me trancar num asilo para ficar com minha fazenda, tinha desaparecido. O que restava era uma pessoa desesperada, encurralada, sem saída. Eu poderia ter sentido satisfação. Poderia ter sorrido, feito um comentário vitorioso, humilhado ela como ela me humilhou. Mas não senti nada disso. Senti apenas um cansaço profundo e uma tristeza que não esperava sentir. Levantei da minha cadeira e me aproximei de Marcos. Meu filho estava imóvel, o rosto branco, as mãos tremendo. Filho, eu disse, tocando o ombro dele, eu sinto muito. Sinto muito que você está descobrindo tudo isso assim. Mas eu precisava me proteger. Seu pai precisou me proteger, porque vocês não me protegeram. Ele me olhou com olhos de criança perdida. O mesmo olhar que tinha quando era pequeno e acordava de um pesadelo. Mãe, eu não sabia. Eu sei que não sabia, respondi. Mas você escolheu não ver. E escolher não ver também é uma escolha. Dr. Renato se aproximou, discreto. Dona Iracema, precisamos da sua assinatura em alguns documentos para oficializar a redução das cotas e registrar a contestação da interdição. Assinei tudo. Cada papel, cada via, cada registro. Quando terminei, olhei para Vanessa, que ainda estava no chão,
tentando se recompor. Vanessa, eu disse com a voz mais calma que consegui. Eu não vou fazer com você o que você tentou fazer comigo. Não vou te humilhar publicamente. Não vou te deixar na rua. Não vou usar as crianças como arma. Porque eu não sou como você. Ela levantou os olhos, encontrando os meus. Mas você vai sair da minha fazenda. Você vai sair da vida do meu filho, se ele tiver juízo. E você nunca mais vai me ameaçar. Me virei para Marcos. Quanto a você, filho, a porta da minha casa está aberta. Sempre esteve. Mas só para o Marcos de verdade. Não para o fantoche que você se tornou. Quando você decidir quem quer ser, sabe onde me encontrar. Saí da sala e fui para a varanda. Precisava de ar. Precisava de espaço. Precisava processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Atrás de mim, ouvi vozes, movimentação, o som de Vanessa chorando. Mas não olhei para trás. Fiquei na varanda, olhando para os cafezais que se estendiam até o horizonte. As mesmas árvores que Geraldo e eu plantamos juntos. As mesmas terras que agora estavam protegidas para sempre. Obrigada, Geraldo. Sussurrei para o vento. Obrigada por cuidar de mim. O sol do meio-dia batia forte, fazendo tudo brilhar. Era um dia novo, um dia de verdade, um dia de libertação. E pela primeira vez em muito tempo, eu consegui respirar fundo. O divórcio levou 8 meses. 8 meses de advogados, documentos, audiências e discussões intermináveis sobre quem tinha direito a quê. Vanessa tentou de tudo. Alegou que as dívidas eram despesas familiares, que tinha direito à metade da fazenda por ter contribuído para o crescimento do patrimônio, que Geraldo havia prometido coisas a ela em vida. Nada funcionou. Os documentos que meu marido deixou eram a prova de bala. Cada cláusula, cada registro, cada assinatura em cartório formava uma muralha que nenhum advogado conseguiu derrubar. Dr. Renato conduziu tudo com a paciência de quem sabe que tem a verdade do seu lado. No fim, Vanessa saiu com o apartamento da cidade, que, ironia do destino, estava financiado e com 3 parcelas atrasadas, e uma pensão para as crianças que Marcos paga até hoje. Das terras da fazenda, ela não levou um único metro quadrado. Marcos ficou arrasado durante meses. Não por causa do divórcio em si, mas por tudo que descobriu naquele dia na sala de reuniões. As dívidas que ele desconhecia. As transferências para Ricardo Fonseca Lima. Os anos de mentiras acumuladas como poeira debaixo de um tapete caro. Ele nunca me contou o que descobriu sobre Ricardo. Não precisou. Algumas verdades são pesadas demais para serem ditas em voz alta. Basta que existam, que sejam reconhecidas, que mudem para sempre a forma como olhamos para alguém. Nos primeiros meses após a separação, Marcos e eu mal nos falávamos. Ele continuou morando na casa de hóspedes, trabalhando na fazenda, mas havia um abismo entre nós que nenhum dos dois sabia como atravessar. Eu o via de longe, cuidando das tarefas, conferindo os funcionários, e sentia uma mistura de tristeza e decepção que não conseguia nomear. Ele era meu filho. Eu o amava. Mas o amor de mãe não apaga a memória. Não apaga o silêncio dele no Natal, a cabeça baixa, a recusa em me defender. Não apaga os anos em que ele escolheu não ver o que estava bem diante dos olhos dele. A primeira conversa real que tivemos aconteceu 3 meses depois do divórcio. Era uma noite de outono, o ar já estava ficando frio, e eu estava sentada na varanda, olhando as estrelas como fazia todas as noites desde que Geraldo partiu. Ouvi passos no cascalho e vi Marcos se aproximando, as mãos nos bolsos, os ombros curvados. Ele parou no primeiro degrau da varanda, sem subir. Mãe, posso conversar com a senhora? Fiz sinal para ele sentar na cadeira ao meu lado, a mesma cadeira onde Geraldo sentava. Marcos hesitou por um momento antes de aceitar. Ficamos em silêncio por um longo tempo, olhando para o céu. Era ele quem precisava falar, e eu não ia facilitar, não dessa vez. Eu fui um covarde, ele disse finalmente, a voz falhando. Um covarde e um cego. A senhora tinha razão sobre tudo, sobre a Vanessa, sobre o que estava acontecendo, sobre eu ter escolhido não ver. Não respondi. Apenas esperei. Eu não sei como pedir perdão por aquela noite de Natal. Não sei se existe perdão para o que eu fiz. Mas eu preciso que a senhora saiba que eu me arrependo. Todos os dias. Todas as noites. Olhei para meu filho. O menino que eu tinha embalado no colo,
que tinha ensinado a andar, que tinha amparado em cada tropeço da vida. O homem que tinha me decepcionado de formas que eu nunca imaginei ser possível. Marcos, eu disse, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu aceito seu pedido de desculpas. E eu te perdoo. Mas perdão não é esquecimento. E confiança não se reconstrói com palavras. Ele acenou com a cabeça, os olhos brilhando. Eu sei, mãe. Eu sei. Se você quer reconstruir alguma coisa entre nós, vai ser no tempo certo, do jeito certo. Não com pressa, não com cobranças. A porta da minha casa está aberta para você. Sempre esteve. Mas você vai ter que provar, todos os dias, que merece passar por ela. Ficamos em silêncio até tarde naquela noite. Não houve abraços, não houve lágrimas de reconciliação cinematográfica. Apenas duas pessoas que tinham se machucado tentando encontrar um caminho para seguir em frente. Era o começo. Só o começo. Os meses foram passando e as coisas foram se ajeitando devagar, como acontece com feridas que precisam de tempo para cicatrizar. Marcos começou a trabalhar de verdade na fazenda. Não como o administrador arrogante que Vanessa tinha criado, mas como o filho de Geraldo que ele deveria ter sido desde o início. Acordava cedo, colocava a mão na massa, aprendia com os funcionários mais antigos que conheciam a terra melhor do que qualquer diploma de administração. Eu supervisionava tudo. Conferia os números, assinava os documentos, acompanhava cada decisão. Não por vingança ou desconfiança excessiva, mas por sobrevivência. Porque eu tinha aprendido da pior forma que confiar cegamente pode custar tudo o que você tem. Com o tempo, porém, fui vendo mudanças. Marcos começou a me pedir opinião antes de tomar decisões. Começou a me incluir nas reuniões com compradores. Começou a me tratar não como um estorvo a ser tolerado, mas como a matriarca que eu sempre fui. Não era perfeito. Ainda havia dias difíceis, conversas tensas, momentos em que o passado voltava com força e eu precisava me afastar para não dizer coisas que não poderia retirar. Mas era real. Era honesto. Era o máximo que eu podia esperar. Os netos foram a parte mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Pedro e Beatriz passaram os primeiros meses confusos, divididos entre a mãe que tinha ido embora e a avó que tinha ficado. Vanessa tentou colocá-los contra mim no início, contando versões distorcidas do que tinha acontecido, pintando-me como a vilã que destruiu a família. Mas crianças são mais espertas do que os adultos imaginam. Elas percebem quando alguém está mentindo. Elas sentem quando o amor é verdadeiro. Aos poucos, Pedro e Beatriz foram voltando. Primeiro com visitas curtas, tímidas, cheias de silêncios constrangedores. Depois, com fins de semana inteiros, brincando no terreiro, ajudando na cozinha, aprendendo sobre a fazenda que um dia será deles. Beatriz, agora com 9 anos, se tornou minha companheira de jardinagem. Ela me ajuda a cuidar das roseiras que Geraldo plantou quando nos casamos. E eu conto histórias de como era a fazenda quando o avô dela ainda estava aqui. Pedro, com 12 anos, está aprendendo a andar a cavalo. No mês passado, ele me disse que quer ser veterinário quando crescer para cuidar dos animais da fazenda. Eles não sabem de tudo o que aconteceu. São crianças, não precisam carregar o peso das escolhas dos adultos. Mas sabem que a avó os ama. Sabem que esta fazenda é a história deles. E sabem que, não importa o que aconteça, sempre terão um lugar aqui. Isso é o suficiente. Por enquanto, isso é o suficiente. Vanessa se casou de novo, 6 meses depois do divórcio ser finalizado. Um empresário de Ribeirão Preto, viúvo, com dinheiro e uma casa grande na cidade. Soube por terceiros que ela posta fotos nas redes sociais mostrando viagens, restaurantes caros, bolsas de grife. A mesma Vanessa de sempre, buscando nas coisas materiais o que nunca conseguiu encontrar dentro de si mesma. Não sinto raiva dela. Não mais. O que sinto é algo parecido com indiferença, talvez com um resquício de pena. Ela passou tantos anos tentando construir uma vida em cima de mentiras e manipulação que provavelmente nem sabe mais quem é de verdade. Espero que ela tenha encontrado o que procurava. De coração, espero. Não por bondade ou generosidade, mas porque guardar rancor é carregar um peso que só machuca quem carrega. Ela nunca mais pisou na fazenda.
e eu nunca mais precisei pensar nela. Semana passada, encontrei algo que mudou tudo de novo. Eu estava organizando o quarto que era de Geraldo, separando roupas para doação, quando encontrei a Bíblia dele na gaveta do criado mudo. Era uma Bíblia antiga, de capa de couro gasta, que pertenceu ao pai dele e ao pai do pai dele antes disso. Quando abri, uma carta caiu de entre as páginas do livro de Salmos. Meu nome estava escrito no envelope, com a letra de Geraldo. Uma letra que eu não via há 3 anos, mas que reconheceria em qualquer lugar. As mãos tremendo, abri o envelope e li. Minha Iracema querida, se você encontrou esta carta, é porque estava mexendo nas minhas coisas. Provavelmente demoraram anos para você ter coragem de fazer isso. Eu te conheço. Eu deixei outra carta com o doutor. Renato, aquela com os documentos e as explicações legais. Mas esta carta é diferente. Esta é só para você. Eu quero que você saiba que cada dia que passei ao seu lado foi um presente. Desde aquele baile de São João onde te vi pela primeira vez, até a última noite que dormi segurando sua mão, eu fui o homem mais sortudo do mundo. Você me deu um filho, uma família, uma vida inteira de memórias. E mesmo quando as coisas ficaram difíceis, mesmo quando eu vi o Marcos se afastando e não tive coragem de agir, você continuou sendo a mulher mais forte que eu conheci. Eu sei que você vai enfrentar o que vier pela frente. Sei que vai proteger o que construímos. Sei que vai encontrar paz, mesmo que demore. Só me promete uma coisa: não se esqueça de viver. Não se esqueça de sorrir, de caminhar nos cafezais, de olhar as estrelas. Não deixe que a dor do passado roube a alegria do presente. Eu vou estar te esperando quando chegar sua hora, mas não tenha pressa. Viva tudo o que ainda tem para viver. Te amo, ontem, hoje e sempre. Seu Geraldo. Chorei a noite inteira segurando aquela carta. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de saudade, de um amor que nem a distância consegue apagar. Geraldo me conhecia melhor do que eu me conhecia. Sabia que eu ia demorar para mexer nas coisas dele. Sabia que eu ia precisar daquelas palavras quando finalmente tivesse coragem. E sabia que eu ia encontrar força para seguir em frente. Hoje, 2 anos depois daquele Natal que mudou tudo, eu acordo todas as manhãs às 5 horas. Tomo café na varanda, olhando o sol nascer sobre os cafezais. Caminho pela fazenda, converso com os funcionários, verifico as cercas, acompanho a colheita. Tenho 72 anos e mais energia do que tinha aos 60. Marcos e eu temos uma relação. Não é a relação que tínhamos antes, não é a relação que eu sonhei ter com meu filho. É uma relação construída sobre escombros, tijolo por tijolo, dia após dia. Cautelosa, medida, mas real. Ele me respeita agora. Não porque tem medo de perder a herança, mas porque finalmente entendeu o valor do que eu e seu pai construímos. Finalmente entendeu que ser filho não é só receber, é também honrar. Meus netos passam os fins de semana comigo sempre que podem. Pedro está ficando bom no cavalo. Beatriz já sabe o nome de todas as roseiras do jardim. Eles me chamam de Vovó Guerreira, um apelido que Beatriz inventou e que me faz sorrir toda vez que ouço. Viajo quando tenho vontade. No ano passado, conheci o mar pela primeira vez. Fiquei uma semana em Ubatuba, caminhando na areia, deixando as ondas molharem meus pés, sentindo o vento no rosto. Geraldo teria adorado. Não guardo rancor de ninguém. Não tenho tempo para isso. A vida é curta demais para gastar com mágoa. E eu já desperdicei anos demais tentando agradar pessoas que não mereciam meu esforço. Às vezes, Marcos me pergunta se algum dia vou perdoá-lo completamente. Eu sempre respondo a mesma coisa. Filho, perdão não é voltar atrás. É seguir em frente sem carregar o peso. E é isso que eu faço. Todos os dias. Sigo em frente. Se você está ouvindo essa história, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez esteja se sentindo invisível na própria família, desrespeitada por pessoas que deveriam te amar, presa numa situação que parece não ter saída. Eu quero te dizer uma coisa. Tem saída. Sempre tem. Não precisa ser uma reviravolta dramática com advogados e documentos secretos. Pode ser simplesmente a decisão de não aceitar mais migalhas. De não se diminuir para caber nos espaços que te deixam. De entender que seu valor não depende de quem te reconhece.
O amor verdadeiro não exige sacrifício, exige respeito. E se as pessoas ao seu redor não conseguem te dar isso, talvez seja a hora de encontrar pessoas que consigam. Aquela noite de Natal, quando saí pela porta da casa de hóspedes sem olhar para trás, eu não estava fugindo. Eu estava finalmente chegando em casa. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.